Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou me propondo neste vídeo a trazer um tema sobre culto e adoração, culto e liturgia. Entendemos que o culto se dá em toda a nossa vida, no nosso cotidiano, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, onde eu estiver, eu estou cultuando a Deus, porque eu estou na presença do Senhor. De uma forma especial, então, eu tiro um tempo da minha vida, do meu cotidiano, para ter o meu culto doméstico, que eu posso fazer de uma forma individual ou também fazer juntamente com a minha família. Este culto doméstico, ou culto individual, ele se dá quando eu faço a leitura da palavra de Deus, eu faço a leitura de um devocionário, eu faço as minhas orações, eu tenho um momento de louvor e adoração através de cânticos. Este, então, é o meu culto doméstico ou meu culto individual. Também eu tenho um culto especial que é reservado para o momento da igreja, no templo, onde eu individualmente, junto com as outras famílias, eu me reúno para adorar e louvar a Deus. Dentro do culto, então, seja ele doméstico, seja ele na igreja, eu tenho a leitura da palavra de Deus, eu tenho o cantar de hinos, eu tenho também as minhas orações. Ou seja, eu estou refletindo sobre essa palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu faço uma internalização desta palavra de Deus, o Espírito Santo age em mim através desta palavra de Deus, fazendo com que minha vida seja uma vida diferente, uma vida modificada por causa da presença do Espírito Santo na minha vida. Por esta razão, o culto ele é extremamente importante. Tanto faz o culto doméstico, como o culto individual, como também o culto que é realizado dentro da igreja, no templo. Quando então eu vou à igreja, eu me reúno juntamente com as outras pessoas, com as outras famílias, com os outros irmãos na fé. E na igreja eu procuro, de novo, buscar pela palavra de Deus, eu procuro orientar a minha vida, eu procuro então confessar os meus pecados diante de Deus, eu ouço a palavra, eu participo da Santa Ceia e saio dali fortalecido para o meu cotidiano. Quando então eu vou à igreja, o culto então que é chamado culto corporativo, existem algumas situações que eu me encontro dentro da igreja. Por exemplo, algumas posições durante o culto, por exemplo. Quando eu estou em pé na igreja, o meu objetivo ao estar em pé é de louvar, é um momento de louvor e adoração. Portanto, os hinos todos deveriam ser cantados em pé. No momento em que eu estou sentado na igreja, eu estou recebendo a orientação da palavra de Deus. A leitura da palavra é feita, eu ouço essa palavra, o sermão ou a prédica ou a mensagem do culto, ela é direcionada então a mim para que eu possa refletir sobre a minha vida e nesse momento eu estou sentado, veja bem, em pé quando eu estou louvando a Deus e adorando a Deus através do meu canto e sentado quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Há igrejas que também usam o ato de ajoelhar-se. O ajoelhar-se é um momento de arrependimento, um momento de confissão de pecados. Em algumas igrejas, as pessoas também recebem a ceia de joelhos como sinal de arrependimento, de humildade, estando na presença do Senhor. Então vejo que existem 3 posições em que eu fico dentro da igreja. A posição de estar em pé, a posição de estar sentado e a posição de estar ajoelhado. Todas elas têm um significado naquele meu momento de culto dentro da igreja. O pastor também tem algumas posições na igreja. E aqui então eu estou falando como um pastor da igreja luterana. Eu estou falando a partir de um viés luterano. Quando o pastor está de frente para o altar, ele não está de costas para a congregação. Ele está de frente para o altar, assim como toda a congregação também está diante do altar. E diante do altar, então, o pastor leva os pedidos e os agradecimentos à igreja. Quando o pastor está de costas para o altar e de frente para a congregação, teoricamente não está de costas para o altar, mas está a favor da congregação. Naquele momento, ele está transmitindo a palavra de Deus para a vida da igreja. Quando o pastor está diante do altar, é como se ele fosse o intermediário entre a congregação e Deus. Quando está de frente para a congregação, é como se ele fosse o intermediário entre Deus e a igreja. Essas são 2 posições que ele usa durante o culto. Ocorre algumas vezes em algumas igrejas em que o pastor também está colocado por trás do altar. E nesse momento, então, está diante do altar e diante da igreja ao mesmo tempo.
Isso ocorre especialmente quando há a celebração da Santa Ceia. O culto litúrgico, como é reconhecido dentro da igreja cristã e também dentro da igreja luterana, ele tem algumas partes essenciais e importantes. Dentro do culto, nós temos toda a orientação da palavra de Deus para a nossa vida. Por exemplo, o culto começa com a saudação, em que o pastor ou um outro líder da igreja chama todos bem-vindos para aquele momento. Depois tem um momento de invocação à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um hino de invocação, um cântico de louvor para invocar a presença do Deus triuno naquele momento de culto. Logo em seguida, o culto ele tem um momento da confissão de pecados. Assim como nós entramos numa casa, limpamos os nossos pés, entramos num estabelecimento, nós limpamos os nossos pés para não levar sujeira para dentro. Assim também no culto. No início do culto, nós queremos limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, através de um arrependimento sincero de todos os nossos pecados, buscando pelo perdão da parte de Deus. E recebemos então este perdão. E agora então, podemos com as mentes aliviadas, continuar louvando a Deus através daquele culto. Segue então o canto, segue as leituras da palavra de Deus, segue também o momento do sermão, onde a palavra é colocada, a lei, o evangelho, nos dito para a reflexão sobre a nossa vida, de como nós estamos, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos deixando de fazer, como é que a gente se coloca isso diante de Deus, e também uma palavra de amor, de consideração, de perdão, de evangelho, para nos orientar de fato o que Cristo fez por nós, o que Ele tem manifestado na nossa vida e como pode ser a nossa vida melhor dali por diante. Ou seja, a mensagem sempre é uma mensagem de lei e evangelho. Aponta para o nosso pecado, mas aponta também para o Senhor Jesus. Logo após a mensagem, então, nós temos o momento do ofertório, onde nós dizemos a Deus que Ele cria em nós um coração puro, ao mesmo tempo a gente confessa a nossa fé, dizendo que a gente crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e logo também em seguida nós levamos as nossas ofertas de gratidão diante do altar. Esta oferta de gratidão é um reconhecimento a toda a graça e a toda a misericórdia que Deus tem feito na nossa vida, por isso nós também ofertamos ao Senhor. Depois então desse momento da oferta, nós temos um momento de oração, onde nós colocamos nossos pedidos e agradecimentos, as nossas súplicas, as nossas intercessões diante do Senhor, pedindo que Ele nos oriente, ajude, que Ele nos dê sempre força e coragem para poder viver esses momentos difíceis que muitas vezes passa na vida de cada um de nós. Após então o momento das orações, é como se fosse um ápice do culto, um momento auge dentro do culto, nós temos a celebração da Santa Ceia, onde recebemos o pão e o vinho, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus. Ou seja, recebemos o Senhor Jesus através do perdão de todos os nossos pecados, logo no início do culto. Nós recebemos o Senhor Jesus através da palavra que nos é anunciada durante o culto, nas leituras e também no sermão ou na mensagem daquele culto. E agora, fisicamente, nós recebemos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. É como se fosse um momento assim, auge, importante na vida da igreja. É como se o culto fosse um crescendo. Começa então com a confissão de pecados e vai subindo até o momento especial da Santa Ceia, quando recebemos fisicamente o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, através do pão e através do vinho. Daí nós fechamos o nosso momento de culto dentro da igreja. Culto esse agora que continua depois na nossa vida diária. É muito importante nós podermos participar de um culto dentro da igreja, onde estamos na companhia de todos os irmãos na fé, onde existe um apoio mútuo, onde as pessoas se alegram mutuamente e elas também se entristecem mutuamente naquele momento do culto. Como também é importante nós cultuarmos a Deus em casa, na nossa vida pessoal, na nossa vida particular ou juntamente com a nossa família. Ou seja, Deus espera de nós que nós estejamos sempre ao seu serviço, através do culto lá na igreja e a sua liturgia, e também através do nosso culto em casa, juntamente com a nossa família. Não deixem passar as oportunidades que você tem para cultuar a Deus, seja em casa, seja na sua devoção particular, seja na sua devoção em família, seja no seu momento de culto dentro da igreja, juntamente com todos os irmãos.
Eu costumo dizer que estar no culto dentro da igreja, aquele momento de adoração, de louvor e de ouvir da palavra de Deus, é como se nós estivéssemos numa antessala do céu. Ora, nós estamos na presença do Senhor, no espaço sagrado, que é o templo, diante do altar do Senhor, onde nós levamos as nossas ofertas, levamos os nossos pedidos, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. E recebemos, a partir do altar também, a palavra do Senhor, a orientação de Deus para a nossa vida, o perdão dos nossos pecados. Ou seja, é um momento muito especial que temos para cultuar ao nosso Deus. Portanto, não deixe passar estas oportunidades tão especiais que você tem na sua vida e vá à igreja. Faça a sua devoção, faça a leitura da palavra de Deus e dessa forma então continue louvando e cultuando a Deus em espírito e em verdade. Espero ter contribuído nesta reflexão sobre culto e adoração. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, porque estamos sempre dispostos a responder todas as questões que forem levantadas. Também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que eles também tenham uma clareza, uma certa ciência também daquilo que é o culto dentro da igreja cristã. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.